Secretária, que faça a leitura do próximo projeto. Deixarei meus comentários para a minha hora da tribuna, tá, presidente? Vamos lá. PLL 108. Desculpa. Segunda discussão do PLE número 36, 2025, projeto de lei do Executivo, autoria Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Assunto: dispõe sobre o plano plurianual do município de Jacareí para o período de 2026 a 2029. Atualiza aí que os outros vão sair. É discussão. Não. Apresentação do projeto. Pessoal, só um minuto que deu um problema no painel aqui. Ô Jean, vamos começar e a gente vai controlando aqui. São 30 minutos para a exposição e 14 minutos para cada vereador, tá? Uma boa tarde a todos, senhores vereadores, público presente na galeria aqui, bem-vindas. E essa é a nossa segunda discussão do PPA, que é o Plano Plurianual que vai reger o orçamento do município e a sua execução nos próximos 4 anos. Hoje é a segunda discussão. Na semana passada nós fizemos a primeira discussão do projeto, foi bastante produtiva, e eu queria reforçar aqui mais uma vez que esse projeto aqui do prefeito Celso Florencio, ele foi construído com base na escuta popular, com base na indicação dos vereadores, então foi feito a várias mãos, e eu queria desde já também parabenizar o secretário de Finanças, senhor Guilherme Seixas,
que juntamente com a sua equipe preparou este projeto para a cidade. E é importante mencionar o seguinte também, que o PPA, ele é votado esse ano, 2025, mas ele vale para os próximos 4 anos. Então é 2026, 27, 28 e 29. Então é uma lei que vai planejar o orçamento da cidade, aquilo que será feito para os próximos 4 anos. Então é uma votação muito importante que nós estamos aqui fazendo nesta casa hoje, porque a partir dessa votação a gente dita o futuro da cidade, não somente nesse mandato, mas também no próximo mandato que virá. E no PPA a gente encontra diversas discussões importantes, muitas delas vieram dos participas Jacareí, e a gente tem aqui assunto para a segurança, assunto para a saúde, assunto para a administração, para o governo, para a infraestrutura, para a mobilidade urbana. Então aqui nessa peça orçamentária são contemplados todos os segmentos da cidade, todos os principais projetos estruturantes da cidade, como construção de novas vias, construção de novas UBSs, o novo hospital, o hospital municipal da cidade. Então, uma peça importante na cidade para que a gente possa pensar no futuro da cidade. E reforçar aqui mais uma vez que é um trabalho que não é congelado. E ao longo dos anos ele poderá ser revisto, mas o PPA, que é o Plano Plurianual, ele é uma peça que vai nortear as ações da Prefeitura ao longo desse mandato e também do primeiro ano do próximo mandato. E todos os vereadores votam essa lei sempre no primeiro ano do prefeito. Então, no caso, 2025, depois será votado em 29, mas sempre pensando nos próximos 4 anos da gestão. E aqui a gente tem um orçamento municipal que é muito importante e a gente sabe o quanto que ele tem que ser bem gerenciado, bem digerido, sempre pensando no bem da cidade. Então eu queria agradecer mais uma vez ao prefeito, agradecer às pessoas que participaram das audiências públicas, que ajudaram a construir também esse projeto, agradecer também aos vereadores que ao longo do mandato passado, também desse ano, puderam contribuir com os secretários. Então, como eu sempre falo aqui, o PPA é uma peça muito importante porque ela tem opiniões de várias pessoas, de diversos segmentos da sociedade. Então, você que está nos escutando pode saber que você tem uma grande chance de estar aqui contemplado diretamente. Indiretamente você está mesmo, porque você mora na cidade. Mas, se você participou da audiência pública, dos participas, que foram feitos nas diversas regiões da cidade, tem uma grande chance de aqui ter algum projeto que você indicou para que o prefeito pudesse colocar nessa peça orçamentária. Eu vou ler um pouquinho aqui a mensagem que nos foi passada, para poder explicar um pouquinho do PPA para você que nos assiste e reforçar com nossos colegas vereadores. Determina a Constituição Federal, no parágrafo 1º do artigo 165, observadas as disposições do artigo 134 da Lei Orgânica do Município, Lei 2.761, de 1990, e do artigo 1º das suas disposições transitórias, que o Plano Plurianual, PPA, visa estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas do capital e outras delas decorrentes, assim como as relativas aos programas de duração continuada. Então é importante você saber em casa também que o plano plurianual, os vereadores votam somente uma vez em cada legislatura. Então essa legislatura aqui está votando hoje, mas só poderá votar na próxima PPA. Não é igual a LOA e a LDO. Então, uma vez a cada 4 anos. Então, esses vereadores aqui presentes só votarão dessa vez ou no próximo mandato, se reeleitos. Esta lei apresenta-se como o principal instrumento de planejamento estratégico, de ação governamental no médio prazo. Então, tem projetos a médio prazo.
orientando a implementação das políticas públicas que resultarão em bens e serviços à população. Então, o PPA sempre é voltado para a população, para os principais serviços da cidade. E como eu sempre reforço aqui, governar é fazer escolhas. Então, para que essas escolhas fossem feitas aqui, infelizmente, algumas tiveram que ser deixadas de lado para um segundo momento. Então, aqui são escolhas que foram feitas, escolhas que estabelecem as principais prioridades do nosso município, na visão do prefeito e dos demais gestores da cidade. O PPA 2026 a 2029 foi elaborado em estrita observação à legislação aplicável, em consonância com as diretrizes do plano de governo e com base nos apontamentos recolhidos nas audiências públicas do Participa Jacareí. Como eu falei anteriormente, é uma peça que faz parte do plano de governo do prefeito Celso Florencio e também foi construída com base nas audiências públicas que foram feitas na cidade ao longo desses últimos anos e últimos meses, reafirmando a centralidade da participação social no planejamento municipal. Cumpre ressaltar que este PPA reflete o compromisso da gestão em recuperar receitas e fortalecer a sustentabilidade fiscal do município, por meio de projetos estruturantes, como o recadastramento imobiliário, a modernização e desburocratização das estruturas de cobrança e pagamento e a realização de auditorias tributárias. Medidas que se somam ao esforço de ampliar a eficiência administrativa, garantir a boa alocação dos recursos públicos e assegurar a continuidade dos investimentos prioritários. Então, também é um PPA voltado à modernização, às novas tecnologias que estamos conhecendo em nosso município. Além disso, a peça, que é o PPA, traduz importantes compromissos pactuados com a população que orientarão a ação governamental neste ciclo. Então, são compromissos que são assumidos com a população de Jacareí. Construção de novas UBSs nos bairros. A UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, ela é fundamental. E eu queria citar aqui algumas específicas, como a do Esperança, que está sendo construída, a do Parque Imperial, do Marquês e também do Jardim Luiza. 4 importantes UBSs que estão aí em fase de construção, em fase de licitação, para melhorar a saúde do município. Consolidação da telemedicina, que é importante também, e do programa Remédio em Casa. Implantação da Clínica da Mulher, que é algo fundamental para a cidade também, buscando a saúde da mulher. E a criação de creches com horários estendidos, lembrando que não serão todas as creches, mas algumas creches setoriadas para ajudarem as mães que trabalham até um horário mais tardio. Outro aspecto importante da gente pontuar, o fortalecimento do plano de atendimento da educação especial, o AEE, algo fundamental hoje em dia para nossas crianças, sejam neurodivergentes, crianças com deficiência ou outras situações que tenham que ser contempladas. Também a expansão do ensino integral e introdução de tecnologia nas escolas. Estamos na era da informática, estamos na era da tecnologia e nós temos que avançar também nesse sentido na cidade de Jacareí. Também na parte de mobilidade urbana, a implementação do Centro de Inteligência de Trânsito, CIT, algo fundamental para que a gente possa melhorar a nossa fiscalização e o nosso trabalho de mobilidade urbana na cidade. Execução de obras de infraestrutura que fazem toda a diferença na cidade, novas vias, temos aí previstos para o próximo ano já, toda a reconstrução da rua Padre Eugênio, que é uma rua muito importante para a cidade, a duplicação da Malik Acid, que é uma via fundamental para a cidade também. Posteriormente também não está aqui contemplado diretamente, mas a gente acredita que vai entrar posteriormente, ao longo dos 4 anos, o início da Via Oeste, que vai ligar a Lucas Nogueira Garcês
até a região do Rio Abaixo, Castelo Branco. Então, as obras são importantes para a cidade, para poder garantir, né, a mobilidade urbana, melhores deslocamentos, né, melhor segurança, mais ciclovias, e tudo isso aqui está contemplado no PPA. E também ampliação do Centro de Operações Integradas, que é o COI. O COI, que é uma ferramenta fundamental para a segurança da nossa cidade, que são as câmeras que são espalhadas na cidade, que fazem esse monitoramento, e que a gente também entende que posteriormente será ampliado ainda mais, né? Mais câmeras na cidade, né? O COI 2.0 que foi colocado também, então, importante para a questão da segurança e da sensação de segurança que o munícipe tem com as câmeras instaladas na cidade. Também temos aqui previsto a criação do novo Centro de Formação do Trabalhador, desenvolvimento do programa Jovem em Foco e do programa Cidade Empreendedora, que são importantes projetos de desenvolvimento econômico do município, um estímulo à inovação por meio do programa de incentivo à inovação, o PII, difusão cultural através do programa Cultural no Bairro. Então, a cultura também está contemplada no PPA. Então, é importante mencionar mais uma vez, como eu falei anteriormente, que todas as áreas da cidade, cultura, infraestrutura, mobilidade, segurança, saúde, educação, todas as áreas elas passam no PPA, elas são contempladas. É um projeto macro, é um plano macro que visa atingir as principais necessidades da população do município. Também temos previsto na parte do esporte, na implantação do Centro de Atenção ao Esporte e Atividade Física. Outro ponto muito importante, né, a universalização da iluminação pública com 100% LED. O quanto que é importante, né, a iluminação de LED para a cidade, que traz mais beleza para a cidade, traz mais segurança, traz mais eficiência energética. A gente sabe que muito já foi trocado de lâmpada LED no município, mas a gente espera que nesses próximos 4 anos, o nosso município, onde tem iluminação pública, tem uma iluminação de 100% LED, que é muito melhor, muito mais eficiente para o município, e também está aqui previsto no PPA. Tudo previsto aqui, direta e indiretamente. E também a modernização dos canais de atendimento ao cidadão. A população continuará com participação ativa nas revisões e possíveis alterações dessa peça. Então, como eu falei, essa peça aqui não é uma peça que está congelada, ela pode também ser alterada, pode ser revista, pode também ser remanejado um orçamento para cobrir uma área ou outra. Isso é importante porque cabe ao gestor também verificar ao longo dos anos o que tem que ser feito na cidade, o que tem que ser mudado. E a população ajuda muito com isso. Por isso que a sua participação é fundamental. Nas audiências públicas, nas reuniões, você tem que participar para poder ajudar a construir essas peças orçamentárias, o PPA, a LOA e a LDO. E isso, a população poderá participar também anualmente através das leis orçamentárias e diretrizes orçamentárias dos próximos 4 anos, fortalecendo a transparência e o controle social. Diante disso, esse projeto traduz o compromisso da atual gestão em atingir de maneira eficiente e responsável seu plano de governo, com responsabilidade fiscal, legalidade e transparência. Então, como eu sempre falo, não basta você somente querer fazer as coisas, também tem que ter a responsabilidade fiscal. Você saber onde vai gerenciar os recursos, onde você vai aplicar os recursos, porque a gente quer fazer tudo na cidade, a gente quer fazer mais creches, mais UBSs, fazer mais vias, mas também existem leis de responsabilidade fiscal que regulamentam que a gente tem que fazer as escolhas, e o prefeito tem que fazer as prioridades, escolher aquilo que vai ser prioritário no município, de forma a atender os anseios da população de Jacareí e preparar a cidade para os desafios do próximo ciclo de desenvolvimento. Por fim, ressaltamos que esta proposta do plano plurianual foi elaborada com estrita observância aos princípios constitucionais da eficiência, transparência, responsabilidade fiscal, legalidade e, acima de tudo, do atendimento ao interesse público. Então, como sempre, tem que prevalecer o interesse público, que constitui marca dessa gestão. E, por fim, ressalta-se que esse projeto está em consonância com a Agenda 2030, atingindo o ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. E antes de encerrar aqui, eu queria fazer um comentário muito breve acerca das emendas que foram apresentadas, né, e foram arquivadas, mas
Já justificando alguns pontos, acho que o vereador vai falar depois, mas já para deixar adiantado, a emenda 1, né, a gente consultou a prefeitura também para verificar as possibilidades, né, não basta a gente querer fazer, mas também tem que tentar ver se é possível fazer, né. Então, a justificativa da emenda 1 foi a seguinte, tem um tempo ainda. Emenda 1, já está prevista na dotação orçamentária de obras e instalações, Tesouro, na ação 2191. Manutenção de serviços administrativos. A emenda 2, previsto na dotação orçamentária de obras e instalações, Receita Federal, na ação 2191, manutenção de serviços administrativos. Emenda 3, previsto na dotação orçamentária de obras e instalações, na ação 1030, manutenção do prédio da Guarda Civil. Emenda 4, previsto na dotação orçamentária de obras e instalações na ação 2065, manutenção e conservação do mercado municipal. Emenda 5, previsto na dotação orçamentária de outros serviços, pessoa jurídica, na ação 2501, que trata da castração de cães e gatos. E a emenda 6 já está prevista nas dotações orçamentárias de equipamento e material permanente e outros serviços de pessoa jurídica na ação 2186 do convênio com o governo estadual. Então, com base nessas 6... Vereador, você pode só repetir os dois primeiros números de ação, da emenda 1 e 2? Foram as únicas que eu não consegui anotar. Emenda 1 é a ação 2191, manutenção de serviços administrativos. E a emenda 2, que o senhor pediu? 2? Ação 2191. Nada? Então, só reforçar aqui para os nobres pares, né, que o motivo dos arquivamentos dessas 6 emendas, que foram bem colocadas, o vereador parabenizar pela preocupação, acho que é fundamental isso. A gente conversou então com o nosso governo, conversamos com, né, a prefeitura para poder verificar as possibilidades para não votar aqui alguma coisa de repente pudesse comprometer o nosso orçamento municipal. A gente não quer fazer isso. Então, conversando com o Guilherme, conversando com o secretário de governo, então a gente verificou essa situação e nos foi passado que essas 6 emendas, elas deveriam ser arquivadas porque já tem essas 6 previsões aqui que eu passei aqui para os senhores. Aí a gente vai seguir dessa forma. Então, no mais, pessoal, queria agradecer a atenção de vocês, parabenizar a todos aí pelo projeto, pelo PPA, prefeito Celso Florencio, com a sua equipe de governo, de maneira especial o secretário Guilherme Seixas, de Finanças, o de Governo Roberto Abreu, dizer que todos os projetos são construídos a várias mãos. E o PPA, que é uma peça orçamentária para os próximos 4 anos, é uma peça fundamental, porque ela vai ditar como que será a cidade nos próximos 4 anos. Então, tudo que está aqui escrito no PPA, que é uma peça gigantesca, é importante, porque é a partir de lá que nós teremos os principais projetos da cidade, que nós saberemos as UBSs que vão ser construídas, as creches que vão ser construídas, as vias que serão feitas, o hospital municipal também está aí para acontecer, que é uma conquista da cidade. Então, o povo quer ver resultado. E a gente vê que estamos buscando esse resultado para a cidade e através do PPA que está aqui, que estamos votando, segunda discussão, que é algo fundamental, que a gente vota em 2 turnos, está para acontecer. Então, eu peço o apoio de vocês, vereadores, peço o voto favorável para que a gente possa aprovar o PPA hoje e na próxima semana já partir para a segunda parte de LDO e LUA. Muito obrigado a todos, um abraço e conto com o voto favorável para aprovarmos o PPA dos próximos 4 anos. Obrigado. Boa tarde.
Boa tarde a todos, eu quero cumprimentar você que nos acompanha, quero cumprimentar aqui em nome da dona Valmira, todos que ficam antenados na TV Câmara, que buscam um pouquinho mais de conhecimento sobre as questões envolvendo a cidade de Jacareí. E esse é um momento especial, um momento em que nós votaremos em segundo turno o plano plurianual. Como foi bem explicado aqui pelo líder do governo, é uma peça orçamentária que planeja a cidade a partir de 2026. Então, de 2026 a 2029, nós temos um direcionamento que depois, anualmente, através de outra peça orçamentária, que é o plano plurianual, a gente organiza, vamos dizer assim, esses sonhos que são projetados através do plano plurianual, para, enfim, no final do ano, e nós vamos passar por esse momento também daqui a algumas semanas, a gente vota a lei orçamentária anual, que é aquilo que nós vamos efetivar no exercício seguinte. E eu trouxe aqui tanto o que foi apresentado na audiência pública sobre o orçamento de 2026, como a legislação do PPA, que é o plano plurianual, como eu disse. Por quê? As peças orçamentárias, elas se comunicam, elas têm uma certa sintonia, elas precisam ter essa sintonia. E eu quero fazer algumas considerações. Já externei em primeiro turno minha votação favorável, até porque entendo que o prefeito Celso Florencio tem feito um ótimo trabalho, tem pensado nas pessoas, tem buscado alternativas para incrementar a receita do município e também fazer com que a cidade se desenvolva com sustentabilidade. Esse é o grande objetivo. E prova disso são algumas leis que nós votamos aqui. A maioria dos vereadores votaram recentemente um reparcelamento das dívidas da prefeitura com o Instituto de Previdência. Então, se pagava mais de 3 milhões e 600 por mês referente às dívidas de várias gestões. Não é só de ontem, não. É de ontem, anteontem, lá de trás, né? De gestões da década de 90, para vocês terem uma ideia. E com esse reparcelamento que foi autorizado através de uma emenda constitucional, nós passamos a ter uma possibilidade de investir mais em outras áreas, porque de 3 milhões e 600, hoje a prefeitura vai passar a pagar 1 milhão e 600, então são 2 milhões a mais. E eu estou falando isso porque a gente tem que ter consistência na fala. Não adianta a gente sonhar sem passar para a população de uma forma transparente as possibilidades de implementar essas ações. Então, esse recurso, ele passa a integrar o cofre da prefeitura, né? Ele não paga a dívida, então a gente vai pagar com mais parcelas para o Instituto de Previdência, o que é bom, inclusive, para o cálculo atuarial. Para quem não sabe, o cálculo atuarial é o que mede a saúde financeira do Instituto de Previdência. Então, gente, eu quero aqui ressaltar algumas áreas e mais uma vez dizer que a prioridade da cidade é o hospital municipal, é a construção do hospital municipal. E o prefeito Celso, tanto no PPA como na lei orçamentária, já inicia esse processo. Aliás, na parte formal, burocrática, isso já está acontecendo, né? Então é um grande alívio para nós, porque o que se espera dos políticos? Que aquilo que foi propagado e aquilo que foi divulgado no período eleitoral, ele comece a se transformar em realidade. Então o prefeito tem cumprido com a sua palavra. Mas não para só na questão da área da saúde com o hospital municipal. Eu que defendo a bandeira do esporte, fiquei muito contente com o avanço que vai ocorrer a partir de 2026. Uma elevação de 23% no orçamento do esporte. Então está chegando na casa de 20 milhões o orçamento em 2026. Já o destaque do desenvolvimento social fica por conta de algo que eu mesmo já pedi em várias gestões, já fiz documento, que é a construção do Centro-Dia do Idoso. E o prefeito Celso vai conseguir fazer lá na região do Califórnia, mas com uma inovação, que é a parceria público-privada. Então o prefeito vai fazer isso
através de uma aliança com a iniciativa privada, que é benéfica para o povo de Jacareí. No meio ambiente, falando sobre causa animal, a construção do abrigo, né? O abrigo transitório, nós vamos ter campanhas maciças de castração e teremos a central fotovoltaica. O que é isso? É a geração de energia limpa. São aquelas placas que geram energia. Fazer esse investimento faz com que a gente visualize num futuro não tão distante, a gente economizar recurso público. Isso é tratar os cofres públicos com respeito, é ter eficiência nos gastos. Então, demorou um pouco. Confesso para vocês que é uma tecnologia que já está instalada, já está aí no mundo afora há bastante tempo. E em cidades próximas já foi implementada também há alguns anos. No desenvolvimento econômico, eu fiz, e aí fica aqui até uma consideração para os vereadores que estão de primeiro mandato, às vezes a gente planta uma semente e demora para a gente ver essa árvore despontar e imagine para colher frutos. Eu fiz um pedido para que a gente tivesse a feira noturna na cidade em 2014. Em 2014, tem mais de uma década, foi no meu primeiro mandato. Nós estamos em 2025 e agora o prefeito Celso Florencio comprou essa ideia e está também no seu planejamento, no seu orçamento de 2026. Fiquei muito contente com isso. Em termos de saneamento básico, eu sou autor de uma lei que tem como objetivo minimizar os impactos de enchentes e alagamentos. Então, todas as audiências eu participo, sempre estou fazendo os requerimentos para que a gente possa trazer dignidade para alguns bairros que tanto necessitam. Isso está de forma clara aqui na legislação, quando o prefeito destina 315 milhões e já especifica alguns bairros, como Veranejal, Veraneirajá, Porto Velho, Rio Comprido, Pedra Mar e Igarapés. E eu esqueci só de um detalhe no esporte. A construção do campo na Zona Oeste, na região oeste da cidade, lá do Esperança, e a reforma da pista de skate. Eu que trouxe a pista de skate aqui para a cidade, aquele espaço no Parque Brasil, a gente conseguiu revitalizar, foi conquista nossa no primeiro mandato, e a gente precisa dessa manutenção, isso é fato, não dá para a gente deixar um espaço com um aspecto de abandono. Então, concluo aqui as minhas considerações, lembrando sobre as dívidas da prefeitura. Eu fui um crítico, mas fazendo pontuações de forma construtiva na legislatura passada, que a gente sabia que o próximo prefeito carregaria uma dívida muito grande. E esse montante chegou próximo a 200 milhões de reais. Então, o prefeito Celso já começou com esse passivo, né? Então, o prefeito assumiu e, com toda a sua equipe, com bastante habilidade, tem feito renegociações de contrato, tem gastado melhor o dinheiro público e essa dívida já aparece para nós aí em torno de 50 milhões. É um recurso ainda considerável, mas pensando em 200 que ele acabou herdando, já é um valor bem menor. Então, também é algo de concreto que eu estou passando para vocês, que nos possibilita enxergar um horizonte muito promissor. Então, obviamente, serei favorável e espero que todos os colegas também sejam favoráveis nessa segunda votação do PPA.
Boa tarde a todos, munícipes da cidade de Jacareí. Notícia boa. Esse projeto, que a gente o Jean já falou aqui, outros vereadores já falou. Então, o interessante desse projeto é o Hospital Municipal. Eu tenho 50 anos que eu moro no Parque Minha Lua e eu vejo falar que vai fazer o Hospital Municipal. Hoje eu quero deixar aqui, registrado aqui na Câmara Municipal, eu tenho 72 anos. Peço para Deus me ajudar a minha saúde. Estou andando nas faixas certas, não estou andando assim de correria, não bebo mais. Estou tranquilo para mim ver, antes de morrer, o Hospital Municipal na cidade. Porque todos os prefeitos que passam na cidade, eles prometem, mas não saem. Então, gostaria, hoje, confiar no Celso Florencio, que eu ajudei ele na rua a pedir voto, e o povo cobra desse Hospital Municipal. Espero que, se Deus quiser, antes de me morrer, quero ver o Hospital Municipal na cidade de Jacareí. É importantíssimo para o povo da nossa cidade. Espaço, remédio em casa. Pensou, você em casa chegar o remédio? Ótimo, né? Remédio em casa. Unidade de saúde no bairro Jardim Marquês, Jardim Flórida, Rio Comprido e Igarapés. Conclusão do UMF, Jardim Luiza, Jardim Esperança, Parque Imperial. UPA Infantil Corujinha. Olha, que beleza, né? Reforma do Parque Minha Lua. Eu quero deixar aqui, pedir para os vereadores que pensa na hora da emenda impositiva, mandar verba para a reforma do Parque Minha Lua 24 horas. Peço de favor que manda essa verba impositiva para lá. A unidade móveis odontológica, reforma da unidade de saúde do Bandeira Branca. No passado eu mandei 100 mil para lá, e aí nem sei se foi reformado, se a verba está lá ainda. Quero dizer a vocês, moradores da cidade de Jacareí, pavimentação da Malaquiaça já está dado ordem de serviço. E também da Padre Eugênio, que nem jeito de passar de carro lá também, já deu ordem de serviço para começar essa obra. Projeto da creche Zumira. Se for aqui Nova Esperança, vai ter que jogar tudo no chão e fazer de novo. Eu acho que aquela creche está na Nova Esperança. A creche de Igarapés, que mais as mães e os pais reclamam na época que a gente ia lá, no 1º de maio, e no orçamento participativo. E a creche do 1º de maio, que mais eles pediam lá na época que a gente ia fazer no orçamento participativo. Gestão do Educa Mais Centro e do Parque Minha Lua. Implantação de leve, Jardim Paraíso e Santa Maria. Pavimentação de drenagem no bairro Vila Ita 2. Vai fazer drenagem, vai pavimentar, vai fazer drenagem, pavimentar e vai, graças a Deus, aquele povo merece, porque antes de fazer aquilo lá, a água chegava no meio das casas daqueles moradores.
Pavimentação da Ramiro Cabral. Essa Ramiro Cabral já faz muitos anos que tem essa proposta de fazer, mas nunca faz. Espero que agora, na gestão do Celso Florencio, prefeito, seja feito que lá, porque as águas chegam a entrar dentro das lojas. Eu já vi as águas entrar dentro da loja, não tem saída a água lá. Não sei como é que fizeram aquela rua sem saída de água. Macrodrenagem no Ture, do Morro do Cristo. Fica ali embaixo do Morro do Cristo, aquela vai fazer também que lá está aqui. Rede de esgoto complementar, Igarapés e Veranejal. Olha, aquele povo lá, acho que tem uns 70 anos que espera terminar isso aí e não faz. Igarapés começou, vai terminar agora, e já irá Veranejal, agora já começou, vai passar por Barra da Dutra para interligar até Igarapés, mas se Deus quiser vai ser pronto. Bom, tudo que já foi falado aqui, espero que seja feito, porque o vereador, ele está na cidade, andando pela cidade para fiscalizar e também ajudar a construir uma cidade. Não é só eu, contanto todos os vereadores aqui que foram eleitos, tem que andar para a cidade, fiscalizar, ver a situação das ruas e trazer para a Câmara Municipal, falar nessa tribuna que tem o direito e também mandar os documentos para a Prefeitura, para a Secretaria. Espero que, se Deus quiser, a gente, dando saúde, a gente vai trabalhar para essa melhora da cidade de Jacareí, junto com quem? O maior autoridade da cidade, que é o Celso Florencio. Estamos juntos. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria. Boa tarde, cumprimentar aqui os vereadores, mesa, público que nos assiste de casa, da galeria, enfim, todos os jacarienses. A gente está discutindo aqui o PPA, que é a peça orçamentária que planeja as receitas e as despesas da Prefeitura nos próximos 4 anos. Essa é a única peça orçamentária que a gente vota uma única vez, vereadores. A gente não vai votar essa peça aqui. A LOA, LDO são anuais, PPA é só a cada 4 anos. Então é muito importante que a gente consiga atingir aqui a melhor peça orçamentária possível. Ontem eu apresentei algumas emendas, inclusive o vereador Jean, líder do governo, gentilmente mencionou e respondeu algumas delas. E eu fiquei surpreso com a informação de que nunca havia sido proposto emenda para PPA aqui na Câmara. Dada a importância e a periodicidade dessa peça, ela planeja todos os gastos, todas as receitas para os próximos 4 anos, e a gente não vai voltar a discutir isso. Eu imaginava que era comum ser apresentadas emendas para qualificar a peça orçamentária, mas foi a primeira vez, pelo que me contaram lá na Secretaria Legislativa. E isso me preocupa, porque nos últimos anos,
nos dois últimos ciclos eleitorais, pelo menos, nos quais a gente teve o Isaías como prefeito, o orçamento não bateu, Silfarne. A gente arrecadou menos do que estava previsto, a gente gastou menos do que estava previsto, a gente teve endividamento da cidade. Então, alguma coisa está errada e alguma coisa tem que melhorar. As propostas que eu fiz de emenda foram nesse sentido. Eu peguei aqui o plano de governo que o Celso, que é o nosso prefeito, apresentou durante a eleição, vi o que estava faltando no PPA, porque, mais uma vez, isso não vai voltar a ser apresentado nessa legislatura, e fiz as emendas para incrementar isso no orçamento. O Jean trouxe aqui algumas justificativas do porquê foram arquivadas, para explicar a você aí de casa. Antes da gente discutir aqui no plenário, todas as emendas elas passam pelas comissões da Câmara, que são compostas pelos mesmos vereadores que estão aqui, mas elas são divididas. Então, você pega dos 13 vereadores aqui, 3 compõem a Comissão de Educação, 3 compõem a Comissão de Saúde. E quando passou nas comissões temáticas, provavelmente essas emendas na Comissão de Orçamento, elas foram arquivadas. O Jean trouxe as justificativas do porquê foram arquivadas. Disse que os gastos que estavam aqui nessas emendas, os programas, as ações que estavam nessas emendas aqui, elas já estavam previstos em outros pontos do orçamento. Eu trouxe ali para o Jean agora uma informação nova. O orçamento ele é organizado de tal maneira que ele tem código para facilitar a identificação de cada ação. O código para manutenção, que é quando você tem que, por exemplo, uma UBS já construída e você tem que reformar ela, você tem que pintar, você tem que arrumar ela, o código é 2, o dígito começa com 2. Vou dar um exemplo para vocês. 2191 é a ação de manutenção dos prédios da Secretaria de Saúde. Agora, quando é para você fazer uma obra nova, quando é para você construir um prédio novo, quando é para você fazer uma estrada, para você construir uma ponte, aí o código sempre começa com 1. O primeiro dígito do código é sempre 1. Eu vou dar um exemplo também para vocês. Código 1030 é a ação de construção da nova sede da Guarda Civil, que o Jean trouxe aqui para mim. Eu apresentei 6 emendas, certo? A primeira emenda era para a construção da UBS Jardim do Marquês. A segunda, para a construção da UBS Jardim Flórida. A terceira, construção da nova sede da Guarda Civil. A quarta, modernização e reforma do mercado municipal. A quinta, implementação de unidade móvel de castração. E a sexta, implementação de unidade móvel odontológica. Só que tem um problema aí. Tirando a emenda 3, que fala da construção da nova sede da Guarda Civil, todos os códigos que o Jean, na condição de líder de governo, passou, começam com o número 2. Ou seja, nenhum é para expansão, nenhum é para construção, nenhum é para investimento. É tudo para manutenção. Como que você vai construir uma unidade básica no Jardim do Marquês se o código da ação que foi passada, que está prevista para essa finalidade, não é de construção, mas de manutenção? Se for de fato esse código aqui, isso pode dar até apontamento no Tribunal de Contas. Isso é uma questão de técnica orçamentária, está previsto numa portaria interministerial do governo federal. Então, eu vou pedir a gentileza aqui, já falei com o Jean também já se prontificou a entrar em contato com a Secretaria de Governo aqui para tentar entender o que está acontecendo, mas que seja avaliado durante a minha fala, Jean, da gente desarquivar essas emendas, caso realmente tenha um erro no código, ou, alternativamente, que se proponha outra emenda para que a gente consiga consertar isso, porque o importante é que essas promessas que foram feitas pelo Celso durante a campanha sejam realizadas. Não importa quem faz a emenda, não importa quem muda, o importante é que o povo receba o que acreditou que ia receber, o que foi prometido para ele. E essa é a minha primeira observação, que eu acho que é importante para que a gente consiga qualificar o PPA. Aí a segunda observação que eu quero fazer é sobre uma questão que, inclusive, eu já tive a oportunidade de debater com o vereador Hernani, também um diálogo muito produtivo na última sessão, vereador, sobre suplementação e remanejamento. O que é suplementação e remanejamento? No orçamento público, a gente tem uma estrutura que a gente tem lá o responsável pelo gasto, por exemplo, a Secretaria de Educação. Aí depois a gente tem a função e a subfunção, que seria mais ou menos a área em que você vai alocar esse gasto. Então, dentro da Secretaria de Educação seria, por exemplo, creches. Dentro da função e subfunção a gente tem projetos, que seria, por exemplo, construção de creches de tempo integral.
E dentro desses projetos a gente tem as ações, que são os pontos específicos que realmente vão ser feitos. Construção de novas creches, construção na creche no Vila Ita. Só um exemplo, não que exista essa, mas para vocês entenderem. Sempre que a Câmara aprova o orçamento, esse dinheiro já está separado em cada uma dessas gavetinhas que eu expliquei para vocês, dentro dessas ações, projetos, funções e subfunções e responsáveis. Se o prefeito percebe que vai faltar em uma área e sobrar em outra, ele pode suplementar, ele pode fazer um decreto de suplementação. Aí ele tira da área que está sobrando e manda para a área que está faltando. Se ele percebe que em um projeto, dentro da mesma área ali, dentro da Secretaria de Educação, vai faltar, em outro vai sobrar, ele pode fazer um remanejamento ou uma transposição. Você não muda a área, mas você muda o projeto em que está alocado esse recurso. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque é importante que vocês entendam que a peça orçamentária é toda amarradinha. Ela tem todas as destinações específicas. O prefeito não pode, depois de aprovado o PPA, ficar alterando o PPA de acordo com o que for surgindo, de acordo com a temperatura política. Justamente por isso, na LDO e na LOA, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, a gente tem uma margem que o prefeito pode mudar no orçamento. Na LDO está a margem para remanejamento e na LOA para suplementação. Tudo isso parece muito técnico, né? Mas é importante que vocês se dediquem a entender esses pontos, porque esses pontos são fundamentais para o nosso município. Política pública não se faz sem financiamento, e isso é financiamento, isso é orçamento. Tem um limite de 20% dessas mudanças que o prefeito pode fazer, entre remanejamento e suplementação. Acompanhando o boletim oficial, eu suspeito, e a minha equipe está levantando isso, não vou fazer nenhuma acusação, a gente está confirmando essa informação ainda, que já foi feito mais de 20% de suplementação. Então o prefeito atualmente já estaria descumprindo a lei orçamentária anual do ano passado. E aí vem aqui o líder de governo dizer que o PPA não é engessado e que pode ser alterado. Mas vejam bem, então por que essa Câmara é consultada? Deixa o prefeito decidir como é o orçamento. Você não vai respeitar o limite de 20%. Você não vai respeitar o que a Câmara votou, decidir onde foi aplicado o recurso, essa Câmara não serve para mais nada. E aí a gente pega a retrospectiva histórica de como surgiu o Legislativo. O Legislativo, acho que eu até já falei dessa história aqui algumas outras vezes, ele surge lá na Inglaterra, enfim, tem vários antecedentes históricos, mas um dos principais é lá na Inglaterra, quando João Sem Terra, que era o rei da Inglaterra, aumentou os impostos sem consultar a corte dele. A corte dele se revoltou, cercou o castelo e falou: se você aumentar o imposto, a gente vai derrubar você. E aí o João Sem Terra aprovou um negócio que a gente chama de Magna Carta, que é o antecedente das constituições no mundo inteiro. E a Magna Carta dizia basicamente que qualquer mudança orçamentária tem que consultar a corte. A corte se transforma no legislativo hoje em dia. Sempre que o prefeito, que ocupa lá muitos anos atrás esse lugar do rei, tem que fazer uma alteração orçamentária, ele tem que consultar os vereadores. Se ele pode mudar acima do limite que está autorizado, conforme ele sentir que é necessário, a corte ou os vereadores deixam de ser necessários, deixam de existir. Estou dizendo tudo isso para que a gente reflita e que a gente produza debates mais profundos sobre o PPA. Quando a gente tem aqui um projeto de lei que fala sobre concessão de título de utilidade pública, quando a gente tem um projeto de lei que fala sobre criação de homenagens, todos os vereadores vêm, discutem, tem uma discussão profunda, uma discussão interessante, produtiva sobre esses projetos. Mas daí quando a gente vai votar o PPA, que é a peça mais importante provavelmente dessa legislatura, a gente não tem discussão, a gente não tem emenda, a gente não tem aprofundamento. Obviamente, é uma peça muito complexa, exige um aprofundamento que, às vezes, os vereadores, pessoalmente, não têm. Eu, por exemplo, não tenho o aprofundamento necessário para isso. Mas é para isso que nós temos assessoria, para que a assessoria nos ajude, contribua e a gente consiga formular uma peça melhor. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês de Câmara em que isso está acontecendo. Em Piracicaba, 17 emendas no PPA foram aprovadas, vindas tanto da oposição quanto da base. Agora a gente já não tem mais tempo hábil para isso, mas talvez numa próxima legislatura fica a provocação e o convite aos vereadores que permanecerem
para que a gente consiga fazer um debate mais profundo, um debate que a gente consiga confrontar erros no código, por exemplo, de cada ação, que a gente consiga bater o que está faltando no plano de governo e consiga qualificar essa peça. Gabriel, você me permite? Claro, por favor, então, dentro vereador. dessa linha de qualificação, assim, eu escutei atentamente a sua colocação na audiência pública, e aí o senhor falou sobre o remanejamento de aproximadamente 60 milhões, que o senhor tinha detectado através dos decretos de suplementação. Aí eu fiz um levantamento de receita corrente líquida, nós estamos falando de 1 bi e 400. Os 60 milhões, fazendo uma conta aqui, daria em torno de 4,28%. Então, está bem distante dos 20% que é o autorizado. Se o senhor puder passar um pouco mais de informação, se tem alguma coisa que eu também não vi, até agradeço, como o senhor disse, para a gente poder qualificar e entender melhor, porque eu não consegui chegar nem perto dos 20%, confesso para você. Perfeito, vereador. Super pertinente sua colocação. Foram 60 milhões em suplementação no último mês. Então, esses 4% a gente fez no último mês, dos 11 que já foram. Se você faz uma multiplicação rápida, aí você vê que já passa dos 20%. Se a gente tem esse mesmo parâmetro de suplementação para os demais meses, isso significa que a gente já está atingindo 25%, 30% de suplementação. E existe uma característica, que inclusive foi apontado lá pelo gabinete, que a maior parte das suplementações é feita no início do ano, porque é quando você tem a maior parte da arrecadação, quando entra IPVA, quando entra IPTU, quando entra, enfim, todos esses tributos municipais. Então, a maior parte das suplementações é feita no início do ano. A tendência é que... Então, na prática não é. Por quê? Porque no início do ano você está com o orçamento cheio, você não tem a necessidade de remanejar e suplementar tanto, porque ainda você está com o orçamento cheio. Chega na metade do ano, aí você começa a ajustar o orçamento, aí você tem um volume maior de remanejamento e suplementação. Pelo menos em todas as secretarias que eu passei, era isso que acontecia, tá? Me parece que não no caso atual, né, vereador? Que a gente tem um prefeito que está assumindo com o orçamento de um prefeito anterior. Aí a suplementação acontece justamente para você conseguir alocar as atividades, alocar as ações administrativas nos pontos que o prefeito considera mais importantes. Mais uma vez, a gente não levantou todos esses números, a gente está considerando todos os decretos aqui, foram centenas de decretos de suplementação feitos pelo prefeito ao longo do ano. Quando a gente tiver esse número consolidado, vai ser um prazer passar para o senhor para que a gente consiga observar isso com atenção. Mas o importante é que a gente tenha discussão como essa, vereador. Fico muito feliz que a gente possa discutir esse tipo de coisa aqui nessa peça tão importante. E aí eu repito, Jean, a gente ainda tem a possibilidade de retornar essas emendas que foram arquivadas. A gente precisa de 7 assinaturas de vereadores aqui. Se o Secretaria de Governo confirmar que foi um erro formal, que é perfeitamente compreensível, acontece, é uma peça gigantesca, alguns erros acabam passando, peço para que você oriente a base para que a gente volte às emendas e consiga garantir essa previsão. Se for o caso, para que a gente consiga qualificar o presidente, debate. é 7 minutos. Depois fica falando o nome dos vereadores. É debate isso aqui? Será que você não entende? Fica aí, você é autoridade, eu votei no você para isso. Não é 7 minutos, são 14 minutos. Hoje é 14 minutos. Paulinho. Boa tarde a todos que nos assistem ao vivo, TV Câmaras, internauta, Facebook. Vou também aqui estar comentando sobre esse projeto importante do PPA que o prefeito manda para essa casa. Projeto importantíssimo, eu acho que qualquer debate político ele é importante. E aqui é importante a gente fazer um debate sadio, para que as pessoas que estão nos assistindo e quem nos acompanha também entender o que significa essa lei que a gente está votando.
E aqui, né, eu já quero aqui parabenizar o prefeito Celso Florencio, que eu sei que com muita responsabilidade manda para essa casa, e a gente sabe que o orçamento, né, da cidade, não adianta querer colocar aqui algumas coisas, depois não ter condições de cumprir, e eu tenho certeza que o que está aqui nesse projeto é o que o prefeito vai conseguir cumprir, né, porque muitas vezes cria uma expectativa nas pessoas, na população, e manda para cá coisas que não consegue cumprir, e isso é importante. Isso eu aprendi desde quando eu era do movimento sindical, nas negociações sindicais, quando você faz uma assembleia com os trabalhadores dizendo que você vai ter 30% de aumento e depois você acaba conquistando 5%, cria uma frustração nas pessoas. E aqui é a mesma coisa. Eu acho que, né, ser prefeito tem que trabalhar com responsabilidade, com o pé no chão, sabendo qual que é o orçamento e o que pode ser gasto. E aqui eu já quero parabenizar o prefeito de ter trazido aqui o compromisso de campanha que é o Hospital Municipal, que é uma luta de muitos prefeitos que por aqui passaram, não conseguiram nem sequer começar, e hoje a gente tem certeza que já começa a sair do papel essa proposta para que a nossa cidade possa ter um hospital municipal. E a gente sabe da importância que é a saúde. Saúde muito importante. Ontem eu encontrei uma munícipe aqui na nossa cidade, inclusive no Jardim do Vale, a qual ela está com um filho precisando fazer um tratamento psiquiátrico. E não tem. Você já imaginou quantas mães que passam por esse sofrimento? Né? De primeiro tinha um convênio com o Chuí, Francisca Júlia, lá em São José dos Campos, e foi cortado. O governo do estado cortou esse convênio, que é um absurdo, que é mais uma cobrança que a gente faz aí para o governador Tarcísio olhar para essa região. As pessoas que têm problema psiquiátrico é terrível, sofre muito. Mais uma vez a gente cobra aí o governador, olha para a nossa cidade, governador, está deixando muito a desejar a nossa cidade na área da saúde, como a gente vai continuar cobrando o AME. Então, do prefeito manter aqui o hospital. E é claro que tem inúmeras coisas que a gente, enquanto vereador, gostaria de estar pontuando aqui, de estar colocando aqui, e aqui eu vou frisar algumas coisas, né, em relação ao orçamento, e aqui a gente cobrou aqui na audiência pública, da reforma do postinho do Parque Santo Antônio, que é importante, aquela UBS tem uma reforma, ali do Educa Mais do Parque Santo Antônio, que a gente já fez indicação para o prefeito, para transformar aquilo ali num parque, um parque do Parque Santo Antônio, que as pessoas possam utilizar. Hoje, das 6 horas, é fechado, porque é administrado pela educação. Um lindo parque daquele no Parque Santo Antônio, um bairro gigantesco, onde as pessoas não podem utilizar. Ficou praticamente um ano, né, no escuro à noite, onde as pessoas utilizavam para fazer coisas ilícitas ali no Parque Santo Antônio, no Educa Mais. A gente fez essa indicação para o prefeito, também que vai ser importante, vai mudar a cara daquele bairro, daquela região. Outra coisa também importante que a gente tem que discutir aqui na nossa cidade, são as zonas rurais, as estradas rurais, Daniel, o senhor que foi prefeito lá, o senhor sentiu na pele o sofrimento das pessoas que quando quer vir para a cidade não consegue, principalmente quando chove é barro, e quando não chove é a poeira. É triste, é terrível quem mora na zona rural, e o orçamento é pouco. A gente também fez essa indicação que eu acho que todos os topos de estrada, tem que jogar aquela massa asfáltica que melhora muito para a população. Foi jogado aqui no Veranejal, melhorou bastante. E é nesse sentido que a gente tem que continuar trabalhando, olhando também para quem mora na zona rural, para quem trabalha na zona rural, quem trabalha na roça, que tem que vender os seus produtos e muitas vezes não consegue chegar porque o barro não deixa, porque é muito buraco. E esse é um desafio que nós temos. E a gente vem conversando muito com o prefeito Celso Florencio em relação à zona rural da nossa cidade, para que a gente possa melhorar cada dia mais as estradas rurais. Dezenas e dezenas de pessoas que moram na estrada rural, o que eles precisam é de estrada boa. E é nesse aspecto que nós temos que trabalhar junto, para que a gente possa dar melhoria para essas pessoas. Eu também aqui ainda não vi, que é a regularização do bairro do Cepinho e o processo de saneamento de esgoto do Cepinho. É um bairro que há mais de 60 anos aqui na nossa região, nunca administração nenhuma interessou em fazer a regularização do Cepinho.
A gente vem numa luta há 8 anos do governo Isaías e não conseguimos fazer a regularização do CEPIM, por mais que aumentou bastante o processo de regularização, mas não conseguimos ainda levar saneamento básico para o CEPIM, para aquelas pessoas que vivem ali em condições precárias, porque a gente sabe que quando chega a rede de esgoto, saneamento básico, a gente também economiza na saúde, porque a saúde é importante. E quando eu vou no CEPIM, eu fico com dó daquelas crianças que andam ali dentro, com o pé no esgoto, e muitas vezes, no outro dia, tem que vir para o UPA, tem que vir para a Santa Casa. E é nesse aspecto que nós temos que trabalhar, olhar para aquela região. Nós temos um bairro aqui também, que é no centro da nossa cidade de Jacareí, que é o Bela Vista, ruas importantíssimas. O Parque Santo Antônio hoje cresceu bastante aquela região, e eu tenho certeza, prefeito, se a gente conseguir levar o asfalto, inicialmente para João Porto e Santa Terezinha, a gente vai conseguir desafogar bastante a região do Parque Santo Antônio. São um bairro antigo da nossa cidade que ficou esquecido por muitos anos. Você passa no Bela Vista ali, eu disse esses dias numa rua, eu fiquei com dó das pessoas que moram ali, paralelepípedo, tudo fora de esquadro, fora de nível, sem falar do gramado, da grama que ainda tem ali. E aquelas pessoas há muito tempo fazem essas reivindicações. A mobilidade urbana, também não vi aqui, estou cobrando também, vou cobrar. O corredor de ônibus, eu tinha uma expectativa que vinha aqui o aumento de corredor de ônibus na nossa cidade para a gente melhorar o fluxo do transporte público da nossa cidade. O ano que vem tem licitação, aonde temos que fazer audiência pública para perguntar para a população qual o tipo de transporte que nós queremos. O corredor de ônibus é essencial para que a gente possa melhorar o transporte da nossa cidade, aumentar o corredor de ônibus, as linhas tronco, para que você possa dar mais atendimento aos moradores, Veranejal, 22 de abril, com as linhas tronco, você tem a possibilidade de colocar micro-ônibus, para que os ônibus convencional traga mais pessoas para a cidade. O terminal urbano, que é um sonho do jacareense, e tem que entrar para ser discutido na licitação, Gabriel. É um absurdo a nossa cidade aqui, quase 250 mil, praticamente 60 mil usuários por dia, a gente não ter o terminal urbano para que a gente possa fazer a integração 100%. E é nesse aspecto que nós temos que continuar trabalhando para melhorar a nossa cidade, com um olhar voltado também ao comércio da nossa cidade, que nós temos que dar uma atenção ímpar para o comércio da nossa cidade. O que a gente vê no dia a dia são muitas lojas fechando, temos que levar projeto, levar proposta, discutir bastante com a associação comercial, que eu sempre critiquei aqui, que a associação comercial da nossa cidade muitas vezes não era ativa, né? São José já era um pouco mais ativa, já trabalhava junto com o comércio. E agora nós temos uma associação comercial aqui da nossa cidade que está trabalhando junto com essa casa, uma associação comercial que está com o olhar voltado para que o nosso comércio melhore cada vez mais aqui na nossa cidade de Jacareí. Estamos começando praticamente uma nova gestão, um ano difícil que o prefeito Celso Florencio enfrentou, por mais que muitos dizem aqui que o prefeito está no governo anterior, ele sabia das dívidas, mas não era ele que assinava para fazer as dívidas. Nós voltou aqui nessa casa, na gestão anterior, um empréstimo de 60 milhões de dólares, e praticamente quase não aconteceu obra nessa cidade. O projeto era lindo, era maravilhoso, mas não saiu do papel praticamente as obras. E é nesse aspecto que nós temos que trabalhar em conjunto para que a gente possa melhorar, para que a gente fortaleça ainda mais. E eu sempre falei aqui nessa casa, eu acho que nós, enquanto vereador, quando tem eleição, e a gente tem um prazo e um momento para fazer oposição, para criticar, e essa luta é importante ter oposição, porque a oposição também nos ensina muitas coisas, a oposição aponta onde está certo, onde está errado, tem que ser nesse aspecto, mas a oposição, ao mesmo tempo, ela tem que ser uma oposição, não aquela oposição que quanto pior, melhor, é uma oposição que tem que trabalhar junto. Porque a partir do momento que nós trabalhamos juntos, que essa casa trabalha junto, que essa casa dê sustentação ao governo, um prefeito que está no começo de gestão, com garra, com vontade de fazer a transformação nessa cidade, é importante que nós, enquanto vereador, com toda a responsabilidade, trabalhamos junto para apresentar os projetos, trazer as reivindicações dos bairros que precisa, para que o prefeito possa fazer. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem um respeito com o povo e com a população, para que nós continuamos andando, olhando para frente, sem olhar dos lados.
E olhando para frente é que a gente constrói o futuro, junto com o povo e com a população. Não adianta olhar dos lados e criticar A ou B. Nós temos que olhar para frente, dar solução. Não adianta a gente criticar, mas também, ao mesmo tempo, não apresentar as soluções, as propostas, o que tem que ser feito para mudar e melhorar a nossa cidade. Eu acho que é nesse sentido, e eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo, trabalhando para uma cidade que tenha um desenvolvimento à altura da população que aqui mora, para que a gente possa trazer melhorias para todo o bairro, Veranejal, Igarapés, Chácara de Guararema, Porto Velho, lavar também na estrada rural, não esquecer das estradas rurais, porque eu sempre cobro, né, os problemas que existem na estrada rural e também aqui no centro da nossa cidade, para que o nosso trânsito tenha uma fluidez maior. E é nesse sentido que nós vamos continuar trabalhando, junto com o nosso prefeito Celso Florencio, para que a gente possa dar a resposta necessária para a população, que é as obras que precisa, que é o que a população precisa, para que dias melhores virão, e é dessa forma que nós vamos continuar trabalhando, compromisso com o povo e com a população. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo, porque nós respeitamos vocês, munícipes da nossa cidade. Nós respeitamos o dinheiro que cada um de vocês paga o imposto e tem que ser revertido e transformado em melhorias na nossa cidade. E é assim que nós vamos continuar trabalhando para que nós possamos ter uma cidade igualitária para todos. Então, quero aqui mais uma vez parabenizar o prefeito Celso Florencio, que manda para essa casa, e a primeira coisa que está aqui é o projeto do hospital municipal. É o tão sonhado hospital municipal que a nossa cidade tem, para que a gente possa dar uma saúde de qualidade, para que a gente possa atender o nosso povo e a nossa população, não só de Jacareí, mas também de Santa Branca e Garatá, porque Jacareí é referência dessas duas cidades, e é isso que nós vamos fazer, trabalhar firme para melhorar a saúde do povo e da população, junto com o prefeito Celso Florencio, para que a nossa cidade avance cada dia mais. Parabéns, prefeito, conte com o nosso apoio, conte com o nosso voto, para que a gente possa aprovar esse projeto para a nossa cidade de Jacareí. Muito obrigado. O projeto está em votação. Como voto o vereador Neto Alves, como voto o vereador Paulinho do Esporte, como voto o vereador Paulinho dos Condutores, como voto o vereador Silfarno do Cidade de Salvador, como voto o vereador Valmir do Parque Meia Lua, como voto o vereador Daniel Mariano, como voto o vereador Gabriel... Vereadora, gostaria de justificar meu voto. Eu quero reforçar aqui a importância do PPA. Esse tipo de peça, esse tipo de projeto, ele tinha que ter sido discutido por todos os vereadores exaustivamente. A gente tinha que ter tido reunião interna, a gente tinha que todo mundo ter feito fala aqui. Tem cidade aqui de São Paulo que fez mais de 400 emendas. Piracicaba, como eu disse, teve 17 emendas aprovadas no PPA. E aqui a gente está aprovando sem nenhuma alteração. As emendas que foram feitas foram arquivadas. Eu conversei agora com o secretário de Finanças pelo telefone, mais uma vez agradeço ao Jean, ele me explicou algumas das dúvidas, mas a verdade é que as promessas que foram feitas aqui no plano de governo, elas não estão explícitas no PPA. Elas estão em previsões genéricas. Por exemplo, a construção da sede da GCM tem R$1 milhão. Não dá para construir uma sede nova com R$1 milhão. E essa mesma previsão é para também fazer manutenção da GCM. Então vai ter que dividir entre manutenção dos carros, manutenção das armas, manutenção do prédio e a construção do próprio prédio. Esse era o momento da gente discutir. Essa é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer como vereador. O nosso papel aqui é fiscalizar a prefeitura. A gente não pode acreditar em tudo. E mais uma vez, eu estou repetindo isso, e mais uma vez isso está acontecendo. Então, meu voto vai ser favorável, mas com essa grande ressalva de que a gente precisa qualificar mais os debates desses projetos tão importantes. Como voto o vereador Hernani Barreto, como voto o vereador Jean Araújo. Eu quero aqui agradecer mais uma vez ao prefeito Celso Florencio, ao secretário Guilherme Seixas, parabenizar a discussão dos vereadores, também agradecer ao Gabriel pelas colaborações que a gente teve aqui.
E reforçar mais uma vez aqui, essa peça é fundamental para a cidade porque ela regulamenta os próximos 4 anos. E a gente vota somente uma vez essa peça em cada legislatura. Então, uma peça importante. E reforçar aqui mais uma vez, né, que os códigos eles realmente estão corretos. Conversei com o Guilherme. O que acontece é que dentro das fichas existem meio que subfichas, onde estão presentes os serviços que estavam previstos, né? E as emendas que foram apresentadas também, muito bem intencionadas, com certeza, mas alguns valores também não eram adequados para serem colocados nas emendas. Mas, no mais, então, parabenizar, e a gente entende que é um grande passo para a cidade, uma peça importante, e a gente espera aí que essas obras aí, esses serviços possam ser realizados nos próximos 4 anos, como Hospital Municipal, os investimentos para a cidade, e a cidade possa continuar crescendo, né, e se desenvolvendo nas demais áreas, na região urbana e região rural. Então, meu voto é favorável. Como vota o vereador Joeques Almeida. Como vota o vereador Luiz Flávio. Senhor presidente, justificando o voto, é uma peça orçamentária puramente ficcional, não é? Tive aqui em outras legislaturas, votamos aqui, construção do pronto-socorro não saiu do papel, UBSs não saíram do papel, revitalização da prainha não saiu do papel. Essa é mais uma peça ficcional, não é? Uma cidade que está devendo para artista, 600, 700 reais, acabou de pagar agora, demorou 20, 15 dias para pagar um artista 700 reais, está atrasando aluguel dos imóveis. Aí o prefeito vem, cheguei agora. Brincar com a inteligência da população que conhece a vida da cidade. Sabe que o Celso foi elevado à condição de prefeito pelo Isaías. Aliás, acho até bastante deselegante por parte do prefeito Celso que ele tenta esconder o Isaías, não é? Chega na rádio e fala, estou chegando agora. O Isaías pode ter improbidade porque o orçamento não foi aprovado de forma errada. Então, assim, eu não preciso nem de oposição para o Isaías, porque o próprio prefeito tenta esconder ele em todas as entrevistas que a gente vê. Vamos tentar ver se vai sair alguma coisa do papel, né? Meu voto é favorável. Como vota Marcelo Dantas. Como vota a vereadora Maria Amélia. Projeto de lei do Executivo número 36 de 2025 foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.